As descobertas de anos anteriores, civilizações e culturas perdidas não são apenas um grande fascínio para os pesquisadores. Muitas pessoas estão ansiosas para aprender mais sobre o passado. Afinal, a compreensão da história é sempre a base para a compreensão do presente. Mas e se as descobertas estiverem cheias de enigmas e mistérios? E se você não conseguir explicar? No vídeo a seguir, você encontrará 10 descobertas notáveis que são intrigantes, inesperadas ou algumas das quais mudam partes da própria historiografia. Bíblia de 1500 anos. Não é segredo que a versão atual da Bíblia não é de forma alguma autêntica. É uma mistura de diferentes declarações, evangelhos ou histórias de apóstolos. Deliberadamente, partes da Bíblia não foram incluídas, provenientes de fontes semelhantes e épocas semelhantes. Acontece também que continuam aparecendo trechos da historiografia que lançam dúvidas sobre as representações da Bíblia. Uma nova descoberta questiona até os próprios fundamentos do cristianismo e se concentra, em vez disso, na fundação do Islã. A Bíblia tem cerca de 1500 anos e é escrita em aramaico e diz que Jesus nunca foi crucificado. Em vez disso, diz que foi apenas um profeta que, entre outras coisas, previu o nascimento de Maomé 700 anos depois. Não é de admirar que o Vaticano tenha pouco interesse nesta versão da história. Ela questiona tudo o que é encontrado na Bíblia e em que se baseia a fé católica em todo o mundo. Espada da Idade do Bronze encontrada na Inglaterra. Um tesouro da Idade do Bronze tem causado polêmica entre os pesquisadores, especialmente na Inglaterra. Depois de estudar a descoberta por alguns anos, descobriu-se que uma espada da Idade do Bronze poderia ser encontrada nela. Foi amplamente processada e provavelmente também continha informações sobre quantos homens foram mortos pela pessoa que usava a espada. Além disso, a descoberta é tão especial porque a espada demonstrou ser extremamente eficaz. Além disso, acreditava-se que tal técnica não era possível na Idade do Bronze. Portanto, agora adquirimos novos conhecimentos sobre o artesanato e está provado que os lutadores da Idade do Bronze treinaram extensivamente com suas armas. Câmaras escondidas perto do Muro das Lamentações. O antigo muro da cidade ocidental de Jerusalém é mais conhecido hoje por uma seção, o Muro das Lamentações. Para os judeus, é um lugar sagrado e também um lugar importante para a história desta cidade e igualmente importante. Os arqueólogos já fizeram uma descoberta interessante nas imediações. Escondido atrás de um mosaico do período de Bizâncio, estava um complexo de 3 quartos que aparentemente poderia ter até 1600 anos de idade. Trata-se de um pátio interno e de vários nichos no quais, entre outras coisas, foram encontrados potes e outros utensílios. O propósito exato desta pequena instalação não é conhecido pelos pesquisadores. Acredita-se que eles já tiveram uma conexão com o centro histórico de Jerusalém ou estão relacionados com o Monte do Templo nas proximidades. Pode-se presumir que ainda existem muitos desses lugares desconhecidos na cidade. A Pedra do Dragão, na Turquia. Na Turquia, existem muitas lendas sobre um suposto dragão que viveu na região e cujos restos agora podem ser encontrados no solo. A pedra foi objeto de lendas já no século XIII e pode ser encontrada na região histórica de Harput. Diz-se que um dragão assombrou a região uma vez e, depois de desaparecer, presumiu-se que caiu petrificado no solo. Durante as escavações, realmente se deparou com uma pedra que não tem menos de 250 metros quadrados de tamanho e, vista de cima, realmente parece uma criatura mítica. Afinal, deveria ter sido uma oração para que o dragão estivesse preso nesta pedra. Mesmo que os pesquisadores ainda não tenham conseguido comprovar que se trata de um dragão, ela já está atraindo inúmeros turistas para a região e, claro, dando um novo impulso à antiga lenda. Broche de 1100 anos encontrado na Inglaterra. Um caçador de tesouro amador que consegue usar um detector de metais em seu terceiro dia provavelmente pode ser a próxima definição de sorte de iniciante no dicionário. Ao examinar um campo, ele encontrou um broche que estava enterrado relativamente alto no solo. O que ele pensava ser um achado da era vitoriana rapidamente se transformou em um broche para especialistas que já tem 1100 anos e está relativamente bem preservado. Claro, isso assustou os pesquisadores que imediatamente começaram a investigar o site. Havia apenas um problema com isso. O fazendeiro que possui o território
acaba de cobri-lo com uma camada extra de terra. Como não está claro de onde veio a terra usada, isso é exatamente o que se torna um problema para a pesquisa. Os especialistas já estão dizendo que não se pode realmente determinar de qual tesouro o broche poderia ter vindo, e, portanto, esse mistério pode permanecer sem solução para sempre. Cemitério de Mammoth, descoberto no México. Durante as obras de um novo aeroporto no México, os operários encontraram por acaso ossos gigantescos. Os especialistas correram imediatamente e iniciaram extensas escavações no local, que fica a apenas 12 quilômetros do aeroporto. Primeiro, eles descobriram ossos suficientes para cerca de 60 mamutes. Agora é certo que existem cerca de 200 de seus esqueletos aqui. Inúmeros ossos podem ser encontrados e até agora não foi possível determinar as dimensões completas deste cemitério. O local é provavelmente o antigo fundo de um lago que foi coberto por terra ao longo do tempo. Embora seja certo que os mamutes na América do Norte se extinguiram por causa dos humanos, entre outras coisas, essa descoberta pode lançar uma nova luz sobre as especulações quanto ao verdadeiro motivo. Mas para isso, você terá que fazer pesquisas nos próximos anos e desenterrar o resto do cemitério. Álbum de fotos feito de pele humana. As atrocidades e crimes dos nazistas são tão numerosos e repugnantes que dificilmente se encontram descrições. Uma descoberta no mercado polonês agora define uma nova marca horrível como prova. Um colecionador descobriu um álbum de fotos que parecia ter tatuagens e também vinha acompanhado de cabelos e um cheiro estranho. Após um exame mais detalhado, nas instalações de pesquisa do antigo campo de concentração de Auschwitz, ficou claro que era, na verdade, um álbum de fotos feito de pele humana. Aparentemente, essas são as vítimas do campo de concentração de Buchenwald, um dos primeiros campos de concentração que os nazistas montaram. Ainda não está totalmente claro quem é especificamente responsável por criar esta peça terrível. Acredita-se que possa ter sido a esposa de um ex-gerente do campo. A pesquisa continua e até então é considerada mais uma evidência das atrocidades perpetradas pelos nazistas na época. O derretimento das geleiras fazem desenterrar artefatos vikings. É um pouco cínico pensar positivamente sobre o derretimento das geleiras na Noruega. A mudança climática está mudando a paisagem e trouxe alguns artefatos da época dos vikings de volta à luz na Noruega. Luvas, um bastão de caminhada quebrado e um chicote de madeira foram encontrados em um antigo desfiladeiro nas montanhas. Disse que tem cerca de 1.700 anos. O caminho levou a um antigo centro da cultura viking e o permafrost da geleira garantiu que os artefatos fossem bem preservados até hoje. É provável que mais descobertas sejam feitas num futuro próximo, já que o gelo na Noruega e em outras partes do mundo está constantemente derretendo. Primeiros seres vivos descobertos em fósseis de 80 milhões de anos. A descoberta de fósseis sempre traz algo consigo, novos entusiasmos para a ciência. Os cientistas acreditam que nas profundezas existam fósseis de habitantes dos oceanos com 80 milhões de anos. Eles descobriram vestígios dos primeiros seres vivos deste planeta. As células que foram perfeitamente preservadas nos fósseis estão na forma dos chamados Buckminster Fullerene. É uma espécie de gaiola redonda. Até agora não se presumia que essa forma ocorresse naturalmente nas coisas vivas. Com essa nova descoberta, no entanto, pode-se presumir que foi precisamente essa forma que garantiu que os seres vivos pudessem se mover no mar e lançou as bases para um maior desenvolvimento na Terra. Rato de couro encontrado no Forte Romano. A época dos romanos na Grã-Bretanha foi amplamente pesquisada e um ou outro artefato desse período ainda pode ser encontrado na fronteira norte, onde a muralha de Adriano separava o país. Em Vidolanda, conhecido forte romano que guardava a muralha, vários materiais orgânicos já foram encontrados no passado, como botas de couro ou peças de equipamento dos legionários. A nova descoberta sugere que um dos legionários esculpiu um pequeno rato em couro. Isso é particularmente notável, porque os pequenos animais devem ter sido uma praga, especialmente naquela época, e provavelmente um sério problema para a vida no acampamento. No entanto, é a prova de que mesmo naquela época, as pessoas provavelmente achavam a forma e a aparência dos pequenos animais fofos, de uma forma ou de outra. O Necronomicon. Qualquer pessoa familiarizada com as obras do lendário autor de terror H.P. Lovecraft terá tropeçado no Necronomicon.
Dentro do mito de Cthulhu, idealizado pelo escritor americano, a obra de ficção é de excepcional importância. Na verdade, disse que o livro amaldiçoado tem o poder de trazer os mortos de volta à vida. O próprio Lovecraft descreveu o Necronomicon como uma obra hedionda e perigosa, que estava envolta em uma casca de pele humana. Enquanto o Necronomicon inicialmente só apareceu nas publicações do famoso autor, com o conteúdo exato do livro sempre escondido do leitor, o assunto obscuro despertou o interesse de outras editoras ao longo dos anos, algumas das quais acabaram por decidir fazer cópias físicas do horrípilo conteúdo. Assim, a morte volta a escrever. O manuscrito Voynich. A história do manuscrito Voynich é tão perturbadora quanto misteriosa. Os especialistas presumem que a inexplicável escrita foi feita no início do século XV. O que é particularmente intrigante é o fato de que a obra foi escrita em uma linguagem e forma completamente desconhecidas. Ao longo dos séculos, muitos especialistas tentaram decifrar o livro enigmático, mas o conhecimento que o manuscrito Voynich realmente contém ainda é incerto até hoje. Alguns teóricos da conspiração até acreditam que o livro, que já esteve nas mãos do imperador Rodolfo II, veio da pena de seres demoníacos ou formas de vida extraterrestres. Além do texto enigmático, o manuscrito Voynich foi fornecido com algumas ilustrações elaboradas. Parece que o tratado fala de alguns tópicos botânicos, astronômicos e anatômicos, mas, como as passagens do texto que o acompanha, como mencionado, nunca puderam ser traduzidas, podemos apenas especular sobre o conteúdo exato da escrita antiga. A chave menor de Salomão. A chave menor de Salomão também é conhecida pelo nome de Ars Goetia. Este é o chamado Grimório, um livro mágico que dá a seus leitores uma visão fabulosa do conhecimento mágico e secreto. Em termos de conteúdo, o texto trata, entre outras coisas, da descrição detalhada daqueles 72 demônios que, de acordo com a descrição bíblica, o rei Salomão uma vez conjurou e depois aprisionou em um vaso de bronze. Além disso, a pequena chave de Salomão dá instruções sobre como esses seres demoníacos podem ser chamados. E também, os demônios individuais são classificados em fileiras, com cada monstro bestial tendo um selo muito pessoal. Quem é o autor deste livro grotesco ainda é um mistério no mundo profissional. O que é certo é que a pequena chave de Salomão apareceu durante o século XVII, com muitos escritos sendo feitos 300 anos antes. A história do órfão. Nem sempre é o conteúdo de um livro que atesta a maldição das trevas colocada na escrita correspondente. No caso de The Orphan's Story, em inglês, a história do órfão, são antes as inexplicáveis circunstâncias que os acompanham que predestinam a obra a encontrar seu lugar no vídeo de hoje. Em termos de conteúdo, o romance de ficção trata da história de um espanhol que vagueia pela imensidão de seu império natal em busca de realização pessoal. O livro foi escrito por Martín de León y Cárdenas, um monge desgraçado que viveu no início do século XVII. Embora o manuscrito já exista por muitos séculos, o romance não foi lançado até 2018. No entanto, isso não se deve ao fato de nenhum editor interessado ter sido encontrado de antemão. No entanto, todos os que decidiram publicar o trabalho do monge foram mortos misteriosamente. Com os editores em potencial morrendo em terríveis acidentes de carro ou doenças sérias e repentinas, a crença de que The Orphan's Tale já foi colocado sob uma terrível maldição se solidificou. A Aldaraia. Por muito tempo, a Aldaraia foi considerada irremediavelmente perdida. Após a morte do proprietário original, John Dee, um polímata inglês com uma inclinação para a magia negra, não houve nenhum vestígio da escrita demoníaca por muitos séculos. Somente em 1994, mais de 300 anos após o desaparecimento do livro, a historiadora Deborah Harkness conseguiu localizar novamente 2 manuscritos da Aldaraia. Em termos de conteúdo, o tratado escrito em latim aborda o campo grotesco da demonologia. Na obra, também conhecida pelo nome de Livro de Soiga,
Existem inúmeras instruções para conjurar demônios e vários rituais mágicos. Embora John Dee tenha conseguido decifrar grande parte do livro, a última parte da Aldaraia representou um quebra-cabeça insolúvel para os britânicos. De acordo com alguns relatos históricos, o estudioso estava tão obcecado em decodificar o conteúdo do roteiro que acabou enlouquecendo. Livro da Verdadeira Prática na Antiga Magia Divina de Abraão. Ainda não se sabe quem realmente escreveu o Livro da Verdadeira Prática na Antiga Magia Divina. O que é certo é que o autor usou o pseudônimo de Abraham von Worms para publicar seu trabalho arrepiante. Provavelmente o autor era um judeu que viveu na cidade de Worms, na Renânia-Palatinado, durante o século XV. O autor estava convencido de que cada pessoa na Terra tem um demônio muito pessoal. Com a ajuda da obra, os leitores finalmente conseguirão colocar seus demônios sob controle. Para este fim, Abraham von Worms descreveu vários rituais com os quais as criaturas sobrenaturais podem ser supostamente domesticadas. No entanto, parecia que o livro havia sido colocado sob uma maldição horripilante ao mesmo tempo. Muitos proprietários relataram que depois de ler a obra, foram assombrados por fantasmas assustadores e sempre foram visitados pelo azar. O Grande Grimório. Se um livro já tem o apelido de O Evangelho de Satanás, sabemos que é melhor evitar o texto em questão. Supostamente o autor dos Grandes Grimórios estava possuído pelo diabo. Nos círculos ocultistas, a obra do século XVI é considerada um dos livros mágicos mais perigosos de todos. Se você virar as páginas aterrorizantes dos Grandes Grimórios, você encontrará fórmulas de magia negra, com a ajuda das quais demônios poderosos podem ser conjurados do inferno. As escrituras também contêm instruções sobre como ressuscitar os mortos. Porém, a leitura do livro deve ser equivalente a um pacto com o demônio, que doravante domina a alma do leitor. Segundo rumores, o texto original do Grande Grimório está nos arquivos secretos do Vaticano, onde sempre foi escondido do público sob condições estritas. O Codex Gigas. O Codex Gigas também é conhecido como a Bíblia do Diabo e é considerada uma das maiores obras manuscritas da história. O códice invulgarmente grande, medindo quase 1 metro de comprimento, foi provavelmente escrito em um mosteiro na Boêmia no início do século XIII. O Codex Gigas deve seu apelido satânico a uma ilustração famosa e horripilante do diabo. Disse que o autor da obra foi um monge que quebrou seus votos sagrados e caiu em desgraça com seus irmãos na fé. Os frades restantes condenaram o apóstata a ser enterrado vivo. Segundo a lenda, o condenado decidiu na noite anterior à execução de sua sentença escrever o Codex Gigas. No entanto, como é impossível para uma pessoa escrever uma obra tão extensa em uma única noite, o autor teria pedido ajuda ao próprio diabo. Em troca da alma do monge, Satanás finalmente concordou em completar o livro horrível, que contém a Bíblia completa, bem como alguns rituais sombrios. O Grimório Sem Nome. A história e a origem dos Grimórios Sem Nome são amplamente desconhecidas. Em 2013, uma livraria online colocou a obra misteriosa à venda. O manuscrito de 2 volumes, escrito à mão, acabou sendo vendido ao maior lance pela orgulhosa soma de $13.865. O trabalho é precedido por uma nota afirmando que qualquer leitor que negligenciar o conteúdo dos livros será assombrado por uma maldição fatal e inevitável. Nos círculos ocultistas, acredita-se que um livro de magia deve ser absolutamente queimado assim que seu autor diabólico morre. Caso contrário, a maldição inerente aos escritos de magia negra nunca poderá ser quebrada. Os escritos foram leiloados em 2013. Seriam textos encantados escritos pela sacerdotisa das trevas Perséfone Adrastea Eirene durante os anos de 1960. Consequentemente,
O tratado está repleto de encantamentos, feitiços e rituais demoníacos. O Inferno de Tomino. Só uma olhada na capa de Tomino's Hell nos dá uma ideia do horror literário que deve ser inerente à obra da escritora japonesa Yomota Inuhiko. Em sua essência, é um poema cruel, que foi publicado pela primeira vez em 1919 como parte do livro O Coração é como uma Pedra Rolando. Tomino, o protagonista homônimo do poema horrível, tem que lutar contra a perda de seu pai e irmãs. Marcado por uma profunda tristeza e sentimento de culpa, o Inferno de Tomino tem um caráter totalmente opressor. Acredita-se que os sentimentos dolorosos do autor foram manifestados na forma de uma maldição nas escrituras. Segundo a lenda, quem ler o Inferno de Tomino em voz alta sofrerá um destino terrível, no final do qual estará a morte e a prisão eterna no inferno. O que realmente aconteceu com Jesus? Para entender os seguintes fatos e confusões sobre a vida de Jesus, há uma coisa que você precisa saber de antemão. A Bíblia, como a conhecemos hoje, não é um texto original da época de Jesus. Os textos do Novo Testamento só foram coletados e classificados a partir do 3º século após a obra de Jesus e sua alegada morte. A versão original do Novo Testamento foi compilada no Concílio de Nicéia, mas naquela época nenhuma testemunha contemporânea ainda estava viva. Textos que não retratavam um homem sofrendo e morrendo injustamente foram simplesmente ignorados, e agora provavelmente estão adormecidos em alguns arquivos secretos ou foram destruídos. Muitos evangelhos não foram levados em consideração, de preferência, aqueles que retratavam Jesus como um homem casado e possivelmente até mesmo o pai de família. A Igreja Católica dos séculos posteriores desejava traçar uma filosofia útil em torno do sofrimento e do uso paciente de um jugo e da aceitação incondicional do destino difícil. Afinal, dessa forma as pessoas poderiam ser oprimidas e forçadas a uma vida difícil, dolorosa, mas supostamente cristã. Para este propósito, dizem que versões posteriores da Bíblia foram mal traduzidas e interpretadas. Desde que os manuscritos do Mar Morto apareceram, mais e mais pessoas duvidaram das histórias da Bíblia. Na verdade, dificilmente existe um documento histórico que possa ser descrito como realmente real. Não há fotos nem documentos de nascimento, nem nada parecido com o do homem que conhecemos hoje como Jesus Cristo, o Messias e Salvador. Que fatos revelam as Bíblias recém-descobertas? Em 2006, uma Bíblia supostamente com 1.500 a 2.000 anos apareceu na Turquia. As autoridades turcas mantiveram o documento aramaico em segredo por muito tempo. Mas quando imagens e textos da Bíblia de ouro começaram a circular, o próprio documento despertou o interesse do Vaticano. Diz que o aramaico foi a língua materna de Jesus Cristo. Isso também é atestado por outras fontes históricas. A coisa especial sobre esta Bíblia é a canção ou cânone de Barnabé, que muitas vezes é comparado com o cristão primitivo José de Chipre. As Escrituras dizem que Jesus era de origem árabe e sempre negou ser um Messias durante sua vida. As Escrituras também enfatizam que Jesus era humano e não um ser semelhante a um Deus. Segundo o texto, Jesus também não foi crucificado, mas Judas e Barnabé chamam o apóstolo Paulo de traidor. Uma circunstância trouxe críticos à cena. Barnabé frequentemente menciona que Jesus profetizou a vinda de Maomé, o verdadeiro Salvador. Só por esse motivo, a Bíblia da Turquia é frequentemente considerada uma falsificação, que provavelmente se originou no século XVI e deveria diminuir a reputação de Jesus em favor de Maomé. Segundo especialistas, a apresentação em ouro puro não corresponde a um documento da época do cristianismo primitivo. O valor das fontes finas é estimado em 14 a 28 milhões de dólares. Mas essa descoberta da Bíblia não é, de forma alguma, a única que lança uma luz diferente sobre Jesus. O mistério de The Jesus Papers, NBCnews.com. O autor Michael Bygent publicou seu livro The Jesus Papers em 2006. Nele, ele especula sobre um Jesus completamente diferente, um homem que foi casado e sobreviveu à crucificação. Bygent estudou textos antigos em toda a Europa, Israel e Arábia por décadas. Ele chegou à conclusão de que as Bíblias originais foram traduzidas incorretamente muitas vezes. Os antigos textos hebraicos ou gregos
sempre permitem múltiplas interpretações e também pensamentos distintos. Weigand afirma ter lido os textos originais, por exemplo, que embora Jesus tenha sido crucificado, ele sobreviveu devido a um acordo com Pôncio Pilatos. De acordo com o autor, Jesus foi supostamente crucificado apenas para apaziguar seus verdadeiros oponentes. Ele também não foi pregado na cruz, mas amarrado, como geralmente acontecia com esse tipo de tortura ou execução. O crucificado morreu de sede ou fome ao sol. Às vezes, eles eram perdoados e retirados da cruz novamente. No caso de Jesus, uma morte rápida teria sido fingida para que seu corpo pudesse ser removido e tratado novamente rapidamente. Weigand se baseia, entre outras coisas, em uma passagem da Bíblia grega, no qual o corpo supostamente morto de Jesus é referido como soma, e essa palavra claramente significa corpo vivo. Você provavelmente já conhece teorias semelhantes dos best-sellers de Dan Brown e da adaptação para o cinema de O Código da Vinci. Portanto, ainda podemos estar curiosos para saber se algum dia realmente saberemos quem Jesus Cristo realmente foi e como ele viveu aqui na Terra. Descoberta histórica de fragmentos bíblicos antigos feitos em Israel. Notícias do Vaticano. 2020, fragmentos até então desconhecidos de um texto bíblico apareceram em uma caverna em Israel. Os fragmentos do papel ainda não podem ser totalmente reconstruídos. No entanto, os pesquisadores estão trabalhando para descobrir a conexão e, possivelmente, encontrar mais fragmentos. O pergaminho foi encontrado a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, no deserto. A caverna em que estavam escondidos serviu às pessoas durante séculos como um refúgio da brutalidade dos governantes romanos e de outros invasores e inimigos. Além do fragmento da Bíblia, foram encontrados vários cadáveres de pessoas famintas e sedentas. Diz que alguns dos esqueletos têm 6.000 anos ou mais. Pesquisadores e religiosos e outros estudiosos ainda não sabem se as histórias do Antigo e do Novo Testamento podem e devem ser realmente interpretadas literalmente. São relatórios factuais ou as histórias nada mais são do que parábolas e códigos? Parece haver evidências para ambas as teorias. Mais que o grande dilúvio do Gênesis do Antigo Testamento, por exemplo, poderia ter sido muito real. É mostrado pelas descobertas feitas na Mesopotâmia, há cerca de 100 anos atrás. Dilúvio bíblico. Em 1928 e 1929, uma equipe de arqueólogos americanos e britânicos escavou 2 sítios históricos no sul da Mesopotâmia, as cidades de Ur e Kish. Em ambos os locais de escavação, os pesquisadores fizeram descobertas claras que indicavam enormes depósitos de inundação. Um grande dilúvio é mencionado nas antigas fontes cuneiformes dos povos mesopotâmicos, bem como no Antigo Testamento da Bíblia. A grande enchente em Ur afetou a fase cultural de Al-Ubaid, por volta de 3.500 a.C. Outras evidências de 2 inundações foram o período de 3.000 a.C. a 2.900. Para ser datado, por volta de 2.600 a.C., houve a maior enchente em Kish. Todas as 3 enchentes, no entanto, foram muito posteriores à grande enchente em Ur. Em 1931, uma camada de inundação também foi descoberta no sítio mesopotâmico de Shuruppak. Isso foi de particular interesse porque, de acordo com a lenda mesopotâmica, Shuruppak era a casa de Ziusudra, o sumério Noé. Os manuscritos do Mar Morto. Quando se trata da Bíblia e seus valores, um achado não deve deixar de ser mencionado. Em 1946 e 1947, centenas de pergaminhos e fragmentos foram encontrados em 11 cavernas perto de Qumran, que hoje é a Palestina. Cerca de 230 manuscritos são rolos bíblicos que anulam o conteúdo da Bíblia hebraica. Além disso, existem outros evangelhos, hinos, orações, textos de sabedoria, textos apocalípticos, textos de calendário e descrições de várias seitas e suas crenças que eram desconhecidas na época. Alguns desses textos também mencionam Jesus e, mais uma vez, pintam um quadro de um homem perfeitamente normal, mas muito sábio, que amava as mulheres e poderia ter tido filhos. Os pergaminhos de Qumran são falsificados? Em 2018 e 2019, o Museu da Bíblia de Washington, D.C., queria desvendar os segredos dos 16 fragmentos dos manuscritos do Mar Morto que havia adquirido. Os fragmentos estão muito desgastados,
mas ninguém jamais duvidou de sua autenticidade. No entanto, ao tentar reconstruir a escrita, descobriu-se que todos os 16 fragmentos são falsificações dos tempos modernos. No entanto, isso não deixa dúvidas de que as outras funções do achado são reais. O tesouro não foi recuperado por cientistas, mas por beduínos na década de 1940, e muitos dos pergaminhos e fragmentos foram vendidos no mercado negro. Nesse ínterim, os aproveitadores provavelmente também haviam se dado conta da oportunidade de negócio e estavam vendendo falsificações por muito dinheiro para colecionadores e museus. Antiga Corte Real. Um achado completamente diferente de 2020 é bastante real e bíblico. Os arqueólogos desenterraram uma estrutura monumental em Horvat Tevet, no norte de Israel, nos arredores da atual cidade de Afula. Os edifícios em pilares foi inicialmente identificado como um edifício romano. No entanto, escavações recentes mostraram vestígios impressionantes do século IX a.C. e depois de Cristo. Outras descobertas indicaram que o edifício era a residência de campo dos reis bíblicos de Israel, como Onri, Acabe e seus descendentes. Fumar cannabis. Finalmente queremos compartilhar com você uma última descoberta emocionante que não está diretamente relacionada a Jesus e à Bíblia. Mas esta descoberta, mais uma vez, desenha uma história ligeiramente diferente do judaísmo antigo e do cristianismo que dele emergiu. Uma substância bem preservada, com cerca de 2.700 anos, foi descoberta em um antigo templo em Tel Arad. De acordo com as pesquisas mais recentes, é a cannabis contendo THC, que foi queimada para fumar. Esta é a primeira evidência de que drogas psicotrópicas foram usadas na adoração judaica primitiva para transformar os crentes em um estado diferente de consciência. São todos achados muito interessantes. A origem de Enoque. Enoque é uma pessoa brevemente chamada Hanok, em Gênesis do Antigo Testamento. Muito provavelmente o seu nome deriva do termo cananeu Hanako, para testemunha ou iniciado. Enoque às vezes também é chamado de Enoque e muito provavelmente é idêntico ao islâmico Idris. Além de algumas menções que são bastante interessantes, infelizmente não tem muito mais a ser aprendido sobre Enoque na Bíblia. Isso soa um pouco estranho, pois até a Bíblia clássica conhece Enoque como alguém que foi elevado por Deus. Você vai descobrir um pouco mais tarde no vídeo sobre o que é esta formulação. A Bíblia até mesmo menciona brevemente o relacionamento direto de Enoque com Jesus. Mas isso é tudo. Na Bíblia das igrejas católica, romana e protestante, Enoque não é mencionado novamente. Somente a comunidade cristã eslava e o judaísmo conhecem um livro com o nome deste profeta excepcional. Como descendente direto de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e como um ancestral de Noé e de Messias, a igreja deveria ter dado mais atenção à figura de Enoque. Como outro livro de Enoque quase completamente preservado foi encontrado nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, há cerca de 100 anos, nós sabemos mais sobre o homem que se tornou um anjo e foi expulso da Igreja Católica. Um ancestral do Messias. Se você traçar a linhagem de Enoque nas histórias da Bíblia, você o encontrará na sexta geração após o progenitor de todos os homens, Adão. Yeshua ben Yosef, o homem que mais tarde ficou conhecido como Jesus de Nazaré, o seguiu na 77ª ou 78ª posição na linha descendente direta do profeta Enoque. Jesus de Nazaré se tornou conhecido pela igreja como o único filho de Deus e sempre ascendeu diretamente ao céu. Até hoje, o cristianismo argumenta se Jesus era um ser humano normal, que era especialmente amado por Deus, ou se a figura de Jesus Cristo era não humana, mas semelhante a Deus. Qualquer um que conhece a história de Enoque deve inevitavelmente ver Jesus sob uma luz diferente, pois Jesus não era de forma alguma o único profeta caminhando na terra que foi levado diretamente ao céu por Deus. Este privilégio também foi concedido a Enoque. Enoque não é de forma alguma um competidor de Jesus. Nem ele diminuiu a reputação e o trabalho de Jesus. Através da história de Enoque, entretanto, torna-se claro que ele foi humano durante sua vida na Terra e, mais tarde, foi transformado por Deus em um ser muito especial em um ato único. Pode-se dizer que a enorme proximidade com Deus correu na família de Enoque e de Jesus. Mas era precisamente uma visão tão casual da história cristã que a Igreja Católica primitiva não gostava de forma alguma. Jesus foi estilizado como uma figura sobre-humana e os homens da igreja se viam como os representantes e somente os descendentes espirituais autorizados do Cristo.
Jesus era, de acordo com a Igreja, um caso individual, e ele deveria permanecer assim. A ascensão de Enoque simplesmente não poderia ter se encaixado no conceito. No livro de Jesus Sirach, que também não encontrou seu caminho para a Bíblia, está escrito sobre Enoque. Enoque agradou ao Senhor e foi levado para ser um exemplo de arrependimento para o mundo. Não há ninguém criado na terra como Enoque. A idade incomum de Enoque. No Antigo Testamento, Enoque é nomeado como um dos 10 patriarcas no livro de Gênesis. Estes patriarcas são os mais notáveis por sua expectativa de vida incomum. O pai de Enoque, Jared, tinha 162 anos de idade quando ele gerou Enoque e viveu outros 800. Enoque tinha 65 anos de idade quando gerou seu filho, Matusalém. Matusalém viveu até os 900 anos de idade e Noé, de acordo com o Antigo Testamento, também viveu até os 800 anos de idade. Enoque teria caminhado pela terra por mais 300 anos, depois de ter sido pai de Matusalém, mas com Deus ao seu lado. Com a idade de 365 anos, Enoque desapareceu. De acordo com os escritos não oficiais, Enoque não morreu, mas foi chamado ao céu enquanto ainda vivo. E este evento é pelo menos tão único no cristianismo quanto a vida e a obra de Jesus Cristo. A ascensão de Enoque. As histórias em torno de Enoque enfatizam às vezes mais, às vezes menos claramente, que Enoque não experimentou uma morte física, mas foi levado a si mesmo pelo Senhor. Hoje isso é frequentemente usado em anúncios fúnebres ou orações fúnebres para descrever qualquer morte física, mas na Bíblia, esta expressão deve ser entendida de forma bem diferente. Enquanto a lista dos patriarcas de uma idade de morte para cada um enfatiza estas pessoas que morreram, Enoque, que passou da terra em uma idade relativamente jovem, diz que ele foi levado a si mesmo por Deus. Isto está mais claramente expresso em uma passagem do livro etíope de Enoque, que fazia parte das fascinantes descobertas nas cavernas de Qumran. Na Etíope está escrito muito claramente: porque Enoque acreditava, Deus o levou para si mesmo, para que ele não tivesse que morrer. De repente, ele não estava mais. As Escrituras confirmam que Enoque viveu como agradou a Deus. Enoque superou até mesmo Noé. Noé foi o único homem privado dos planos de Deus para enviar uma inundação destrutiva sobre o homem pecador. Ele construiu a arca sob o comando de Deus. Louvores de justiça são cantados para Noé na Bíblia, mas ele é superado apenas por um. Noé, que em sua vida na terra superou todos os filhos dos homens em perfeita justiça, exceto Enoque. Portanto, aqui temos novamente uma menção casual, mas importante do profeta que a igreja, por alguma razão, não queria na Bíblia e também no Novo Testamento. Nem as referências à ascensão de Enoque ao céu, nem a sua grandeza em todos os homens recebem qualquer tipo de respeito na Igreja Católica ou também na Igreja Protestante. E com isso, existem também poucas informações. Enoque se tornou um anjo. A história de Enoque está se tornando cada vez mais fantástica e as perguntas sobre o porquê destas narrativas não terem encontrado seu caminho para a Bíblia estão ganhando em urgência. Enoque não foi levado para o céu apenas pelo Senhor. O profeta recebeu uma promoção única na história do cristianismo. Deus transformou Enoque humano no anjo Metatron e o fez contra os protestos de outros anjos, virtualmente o seu secretário direto. No livro de Enoque, Deus defendeu seu novo anjo contra os ataques de outros anjos e dá a Metatron mais e mais privilégios. A seus anjos disse Deus: e todo anjo que tiver um pedido meu virá primeiro diante dele, diante de Metatron, e falará com ele. E toda palavra que ele te falar em meu nome, guardarás e obedecerás, pois o príncipe da sabedoria e o príncipe da razão estão ao seu lado. Metatron é como um anjo de alta patente na mitologia judaica, na mitologia islâmica, bem como na magia islâmica. Na cultura ocidental cristã, no entanto, procura-se em vão por este anjo, pois até então eles não creem nele. Demônios e mulheres humanas. O livro de Enoque não é de forma alguma apenas um hino de louvor à extraordinária figura deste homem. Estritamente falando, o livro é considerado a mais antiga escrita apocalíptica do cristianismo. Hoje, nós conhecemos sobretudo o Apocalipse de João, que descreve a ressurreição e a luta da humanidade contra o anticristo. A narrativa de Enoque é dedicada, se você quiser, a uma pré-história do mal. Anjos caídos e escuros decidiram vir à Terra e procriar com mulheres humanas. No livro de Enoque, todos os nomes dos anjos das trevas são mencionados. Todos estes e outros tomaram a si mesmos
as mulheres do mundo há 1170 anos e até esta enchente furiosa. Os 20 líderes do grupo das trevas são chamados de guardiões ou egregori, os descendentes dos demônios e mulheres que eram todos gigantes ferozes que trouxeram grandes problemas para a Terra. Enoque, profeta da justiça. No mundo mergulhado na escuridão, no ódio e no caos, Enoque e sua raça ocuparam uma posição excepcional. No livro de Enoque, o profeta e depois o anjo é chamado de escriba de Deus e o primeiro profeta da justiça. Quando eu tinha terminado, eu tinha escrito 360 livros, relata Enoque em seu livro sobre sua obra no céu. No livro do Jubileu, Enoque é honrado com estas palavras: Este é o primeiro dos filhos dos homens nascidos na terra a aprender escrita, ciência e sabedoria, e a escrever os sinais dos céus em um livro de acordo com a ordem de seus meses, para que os filhos dos homens possam conhecer as estações de acordo com a ordem de seus vários meses. Em algumas tradições místicas, é afirmado que todos os profetas que pensavam falar com Deus realmente ouviram a voz de Metatron, já que nenhum homem pôde resistir à voz de Deus. Os livros de Enoque. Embora Enoque e mais tarde o anjo Metatron ficaram conhecidos como os escribas de Deus, o próprio Enoque muito provavelmente não escreveu nenhum dos livros com seu nome. Os livros de Enoque, conhecidos na região eslava e hebraica, vêm de uma fonte desconhecida. Os livros de Qumran foram muito provavelmente escritos no primeiro século depois de Cristo e, portanto, muito depois da vida de Enoque. No entanto, é lógico que os escribas e apóstolos da época depois de Cristo estavam reproduzindo lendas e histórias antigas. Se os religiosos que em 367 depois de Cristo estabeleceram o cânon da Bíblia, que ainda é hoje válido, simplesmente desconheciam os escritos de Enoque ou deliberadamente os baniram. Não podemos dizer com certeza hoje. A única coisa certa é que Enoque merecia mais espaço na história do cristianismo. Ou, como você enxerga isso? Porque ninguém pode ler o manuscrito de Voynich. Baseado em investigações forenses, o manuscrito Voynich foi produzido no norte da Itália entre 1404 e 1438. Nos primeiros séculos, o lendário manuscrito muitas vezes mudava de mãos e, às vezes, era propriedade de Rudolf II, o santo imperador romano. O manuscrito foi perdido por 200 anos, até que apareceu em 1912 na biblioteca privada de uma vila romana. O felizardo descobridor foi o antiquário polonês Wilfried Michael Voynich, que também recebeu o nome do manuscrito. Rapidamente, ficou claro que o documento era literalmente um livro com 7 selos. Todo um manuscrito medieval está escrito em um alfabeto completamente estrangeiro de cerca de 20 a 30 letras, no qual seu descobridor Voynich também não conseguiu decifrar. Além disso, as mais de 200 páginas de pergaminho foram decoradas com ilustrações peculiares, plantas desconhecidas, símbolos místicos e mulheres que se banham em piscinas verdes deixam o espectador maravilhado. Os serviços secretos da CIA e NCA também tentaram rastrear o misterioso manuscrito de Voynich, mas sem sucesso. Em outra tentativa, os cientistas assumiram que o documento possivelmente foi escrito em uma mistura de todas as línguas europeias, como italiano, francês, espanhol, inglês e alemão. Mas esta abordagem também não levou a lugar nenhum. O que é o manuscrito de Voynich? Felizmente, o manuscrito Voynich dá ao espectador algumas pistas cruciais através de suas exuberantes ilustrações. Através disso, pelo menos os temas centrais essenciais do trabalho misterioso podem ser estabelecidos, mesmo que a parte textual não pudesse ser mais críptica. Como a escrita antiga retrata uma variedade de plantas, esta seção poderia ser sobre medicina herbal. Mas o que há de estranho nisso? As plantas do manuscrito de Voynich não existem de forma alguma, de acordo com os conhecimentos atuais. Além das misteriosas representações botânicas, o manuscrito inclui extensas ilustrações astronômicas que também levam em conta os signos do zodíaco. As ilustrações mais misteriosas do manuscrito de Voynich, no entanto, estão na chamada seção anatômica. Aqui, as mulheres se sentam em banheiras ou piscinas cheias de um líquido verde. Estas estranhas piscinas são conectadas por um complexo sistema de tubos em vários lados. O bizarro é que esse estranho sistema de tubos parece muito técnico e avançado para o final da Idade Média. Alguns pesquisadores também se referem a esta seção como a seção balneológica,
que se destina a transmitir conhecimento sobre medicina termal. Como o manuscrito codificado não parece transmitir nenhuma mensagem significativa, os estudiosos fizeram uma pergunta. Alguém no final da Idade Média estava brincando? Mas esta ideia foi rapidamente descartada. Parece haver um significado mais profundo por trás do encadeamento supostamente sem sentido das cartas de fantasia. Afinal, a frequência das palavras no manuscrito segue a lei de Zipfian. Isto significa que as palavras misteriosas ocorrem em uma distribuição plausível e normal, bastante análogo a outros idiomas. Os mistérios insolúveis. No passado, já houve muitas tentativas de decifrar o código. No início do século XX, o professor americano William Romaine Newbold sugeriu que o autor do manuscrito tinha usado um sistema de cifras complicado. Isto significa que as letras foram trocadas na escrita e foram utilizadas abreviações. Esta teoria foi até apoiada pelo renomado criptologista do exército americano William F. Friedman, que pesquisou o manuscrito Voynich com sua equipe por muitos anos. Friedman era um mestre em seu assunto e foi até mesmo chamado de o maior criptologista do mundo. Entretanto, sua extensa pesquisa não levou a nenhum resultado. Havia também a suspeita de que a língua desconhecida poderia ser uma língua planejada. Neste ponto, os cientistas traçaram um paralelo com a língua planejada Lojban, que foi desenvolvida em 1987, e não só é extremamente extensa, mas também combina as línguas mais faladas do mundo. Mas por que decifrar o manuscrito Voynich se assemelha a uma tarefa hercúlea? Há dois fatores que complicam o empreendimento. Não apenas o mecanismo por trás do código que é desconhecido, mas também a língua em que o manuscrito foi escrito. Tudo isso acabou gerando muito mistério e curiosidade. Os quebra-códigos decifraram este manuscrito? O cérebro humano se desesperou com o manuscrito Voynich. Mas será que uma inteligência artificial consegue quebrar o quebra-cabeças? Os cientistas da computação da Universidade de Alberta estão convencidos disso. Um algoritmo especialmente desenvolvido para trazer à tona o mistério que este pequeno e discreto livro guarda. Este algoritmo é projetado para reorganizar sistematicamente as letras em uma palavra e formar anagramas a partir delas. E pela primeira vez na história, um sucesso não insignificante poderia ser saudado. O programa concluiu que mais de 80% no manuscrito de Voynich foi escrito em hebraico antigo. Mas o manuscrito Voynich ainda estava um pouco à frente do algoritmo inteligente. A codificação da escrita parece ser tão complexa que, após a tradução para o hebraico, a maior parte do manuscrito ainda não fazia sentido em termos de conteúdo, devido a muitos anagramas. O hebraico antigo, que difere significativamente do hebraico moderno, também apresenta desafios para os programas de tradução. Pelo menos, o enigma da linguagem já foi resolvido e uma das primeiras sentenças decifrada. Diz: ela deu recomendações ao padre, ao dono da casa, a mim e ao povo. Talvez o manuscrito de Voynich seja afinal apenas um grande guia sobre medicina herbal e astronomia? E outra pergunta se sugere neste ponto. Foi provado que o manuscrito foi escrito da esquerda para a direita. O hebraico, no entanto, é um dos roteiros para canhotos, que são escritos da direita para a esquerda. Por que o autor escreveu o manuscrito de Voynich na direção errada? Até hoje, ninguém soube responder essa pergunta. Finalmente foi decodificado? O pesquisador histórico Nicholas Gibbs acredita ter finalmente decifrado o manuscrito de Voynich. Gibbs analisou meticulosamente o manuscrito, que foi digitalizado pela Universidade de Yale, após ter sido encomendado por uma estação de televisão para analisar o trabalho misterioso. No processo, ele conseguiu alguns insights. Ao contrário da suposição dos pesquisadores canadenses de que o livro foi escrito em hebraico, Gibbs discorda. O pesquisador acredita que a obra inteira não foi escrita em código, mas em abreviações do latim médico. Gibbs está convencido de que ele descobriu um paralelo essencial no manuscrito Voynich com a obra medieval Herbarium, que trata da medicina herbal. Todas as abreviações aí utilizadas aparecem novamente no manuscrito Voynich. Exemplos são com para confundo, que significa mistura, ou de que significa decoctio e significa decoction. A partir desta descoberta, Gibbs concluiu que se trata de um livro-texto médico. E o que se passa com as mulheres que se banham nas estranhas banheiras? Gibbs também tem uma explicação para isso. Na Antiguidade e na Idade Média,
as pessoas estavam firmemente convencidas de que os banhos tinham efeito curativo em todo o corpo. E é por isso que havia tantos banhos térmicos na Roma antiga. De acordo com as opiniões da época, a eficácia desses banhos foi influenciada pela posição das estrelas. Isso também poderia explicar as misteriosas imagens astronômicas. As teorias de Gibbs parecem bastante conclusivas, e ainda assim há uma grande inconsistência. O que dizer das plantas misteriosas que não existem de todo nesta Terra? Quem escreveu este código? Todos sempre perguntam sobre o significado do manuscrito de Voynich. Mas a questão do autor desta incrível obra é pelo menos tão interessante quanto. O antigo proprietário, o imperador Rudolf II, estava firmemente convencido de que o códice foi escrito por Roger Bacon. Mas quem era Roger Bacon? Bacon foi um monge franciscano inglês e filósofo natural que viveu no século XIII. E foi um famoso expoente do escolasticismo tardio, uma ciência que combina teologia e filosofia. Mas um monge inglês pode realmente ser o criador do manuscrito de Voynich? Se contar com os resultados fornecidos pela datação da idade biológica, Bacon morreu muito antes da escrita. Outra teoria sobre a origem do código vem de um especialista em manuscritos medievais. Stephen Skinner acredita que as mulheres nuas banhadas na banheira lhe deram a pista crucial. Naquela época, na Europa, só era costume as mulheres dos judeus ortodoxos tomarem um banho de purificação em comunidade. Todo o trabalho também está livre de símbolos cristãos. Então, o que o especialista conclui destas interessantes observações? O criador do manuscrito de Voynich era um médico judeu ou herborista. Outro ponto apoia ainda mais a tese de Skinner. Os médicos medievais tinham que ser astrólogos ao mesmo tempo para poder diagnosticar e tratar doenças corretamente. E neste ponto, pode ser feita uma conexão com os cientistas da computação de Alberta. Se o autor do códice era judeu, ele também conhecia o hebraico. Antes que fosse cientificamente possível determinar a idade exata dos objetos, outro boato circulava. Havia rumores de que o descobridor Wilfried Michael Voynich havia forjado o manuscrito ele mesmo. Seu enorme conhecimento dos livros e da Idade Média teria definitivamente permitido que ele o fizesse. Tudo isso também é apenas mais uma teoria de alguns estudiosos. A importância do manuscrito Voynich. Apesar das mentes brilhantes dedicadas a resolver o mistério Voynich e a aplicação de inteligências artificiais mais sofisticadas, o manuscrito Voynich parece estar sempre um passo à frente da ciência. É tão estranho e lendário que alguns críticos o rotulam categoricamente como um embuste. O manuscrito Voynich tem um fascínio tão grande pela humanidade que uma quantidade significativa de literatura já foi publicada sobre o assunto. Se o manuscrito Voynich o cativou e você quiser experimentar sua arte em criptologia, você pode até mesmo comprar uma réplica fiel. Hoje, o livro mais misterioso do mundo está bem protegido na Biblioteca de Livros e Manuscritos Raros Beinecke, da Universidade de Yale. Um achado incrível. A cidade turca de Tokat goza da fama duvidosa em certos círculos. A cidade, localizada ao leste de Ankara, não é nada mais do que um reduto para o transbordo de relíquias antigas, contrabandeadas e roubadas, e outros bens do mercado negro de todos os tipos. Mais de 190 mil artefatos da história humana e de todas as culturas imagináveis já apareceram em Tokat. Ladrões de túmulos do Egito ou arqueólogos amadores da Mesopotâmia, ladrões e falsificadores. Em Tokat, quase tudo é representado, que é um pano vermelho para verdadeiros arqueólogos e preservadores de preciosas antiguidades. As invasões são quase a ordem do dia em Tokat. Flats, salas de chá, transeuntes e até mesmo veículos são revistados. Em 2015, os investigadores encontraram uma carga explosiva quando verificaram um carro de passageiros. Além de antiguidades de várias origens, os policiais notaram imediatamente um livro que parecia muito antigo. O livro já estava muito danificado. Foi imediatamente apreendido e entregue aos especialistas. Após um exame inicial, a sensação já era clara, pois este livro era uma escritura sagrada do cristianismo, facilmente reconhecível até mesmo para um leigo. Por dentro, o nome Jesus, ou uma variação do mesmo, pode ser lido pelo menos com a mesma frequência que o nome Maria. Além disso, o livro provavelmente contém uma das mais antigas e, portanto, mais autênticas descrições de Jesus de Nazaré. Infelizmente, o livro está em uma condição exatamente ruim. Muitas páginas quase não são legíveis ou existem apenas em fragmentos. No entanto, as cerca de 50 páginas que foram decifradas até hoje foram suficientes para estabelecer inequivocadamente
que ele é uma história completa da vida de Jesus. Isso é especial entre as variantes da Bíblia, evangelhos e outros escritos. Para o cânon oficial da Bíblia dos católicos, a Igreja Protestante e outras correntes ocidentais cristãs contêm uma coleção variada de evangelhos e narrativas, a maioria das quais apenas reflete fragmentos da história de Jesus e, em alguns casos, contradizem-se ou deixam lacunas em suas declarações. A Bíblia de Tocat é diferente. Ela poderia ter contado uma vez a história completa desde o nascimento de Jesus até a sua própria morte. Por isso, ainda continua sendo um grande mistério e os estudiosos também andam duvidando bastante. A Bíblia mais antiga do mundo. Não é mais um segredo que quase todas as histórias da Bíblia foram escritas várias décadas ou mesmo séculos após a morte do Messias. Isto significa que, muito provavelmente, nenhuma das histórias e evangelhos foi escrita por testemunhas contemporâneas ou oculares. Você pode imaginar como seriam as narrativas sobre eventos importantes na história humana se elas fossem escritas 100 anos ou mesmo 50 anos depois. Se você fosse escrever um relatório sobre um evento da Guerra Mundial ou sobre a excitação em torno da instrução da eletricidade, você teria que reproduzir muitas coisas da perspectiva de hoje. E devido à falta de relatos de testemunhas oculares, você também teria que inventar algumas coisas. Isso acontece todos os dias no jornalismo moderno e provavelmente não foi diferente há 2000 anos atrás, pois nós devemos saber que a historiografia autêntica só surgiu muito depois da morte de Jesus. Os primeiros testemunhos contemporâneos realistas surgiram no final da Antiguidade Grega. Antes disso, os registros históricos de eventos importantes foram fortemente distorcidos, reescritos romanticamente ou mesmo polarizados politicamente. A Igreja, é claro, não quer saber muito sobre tais pontos de vista. Para eles, especialmente os relatos na Bíblia oficial, são genuínos e devem permanecer assim a fim de continuar a patos da Igreja. Se aparecerem escritos como os Evangelhos Perdidos de Qumran, ou agora a Bíblia na Turquia, o Vaticano não gosta de ver isso. Especialmente não se o conteúdo dos escritos retratar Jesus de forma diferente da tradição da Igreja. Especialistas dataram o livro encontrado na Turquia para o período entre 100 e 200 d.C. Isso significaria que a escritura não é mais antiga que outros evangelhos ou narrativas de Jesus, mas também não é mais jovem, e, portanto, muito provavelmente não é menos confiável. Outra característica marcante da Bíblia da Turquia é que ela foi ricamente decorada com folha de ouro. Portanto, o livro já estava terminado em seu tempo e não havia um único pergaminho. Além disso, o conteúdo do livro deve ter sido muito importante. Caso contrário, o autor ou o proprietário dificilmente o teria dourado de forma tão rica. A verdadeira face do Messias. Além da natureza explosiva dos textos, a Bíblia de Tocat também poderia, pela primeira vez, dar uma impressão autêntica de como Jesus realmente era. O retrato contido na Bíblia, a princípio, lembra outras representações do Messias, mas é perceptível que Jesus aqui tem uma face muito mais ampla do que o normal e uma tez muito mais escura no geral. É precisamente aqui que os especialistas veem uma pista para a autenticidade do livro. As representações de Jesus Cristo, como as conhecemos hoje, são ditas como sendo fortemente falsificadas. Diz que o Papa Alexandre VI fez de seu filho Cesare Borgia o protótipo do semblante de Jesus, porque ele não gostou da ideia de que Jesus era um homem escuro de aparência árabe, com uma testa larga e um nariz puxado. Jesus era, portanto, claramente europeizado. Nos textos oficiais da Bíblia, o Messias é estranhamente descrito como de pele clara, com olhos profundos e sempre azuis. Se isto corresponde à verdade, está aberto à dúvida. Em 2001, especialistas forenses reconstruíram a aparência de um judeu palestino médio de Nazaré, usando crânios reais da época de Jesus. O que emergiu não se parece nada com o Jesus que nós conhecemos. A Bíblia de Tocat é escrita em assírio, uma língua que foi falada e escrita na Mesopotâmia há cerca de 2000 anos e é considerada a verdadeira língua da Bíblia. O interessante para os estudiosos bíblicos seria, mais uma vez, segurar uma escritura original em suas mãos, cujo conteúdo ainda não foi falsificado ou alterado por várias traduções. Os textos oficiais da Bíblia foram traduzidos das línguas originais dos autores primeiro para o grego, depois para o latim e, finalmente, para outras línguas. O fato de que a Bíblia pode ser interpretada diferentemente em muitos lugares, especialmente se alguém está em condições de entender as escrituras originais, foi demonstrado por Lutero, entre outros, que chegou a interpretações diferentes em sua tradução em pontos cruciais da Bíblia, um processo que finalmente levou à divisão da Igreja Cristã Ocidental em uma parte católica e uma parte protestante. Então, uma Bíblia como a que foi descoberta na Turquia
poderia agora novamente levar a uma divisão ou mesmo a uma dissolução da Igreja? Segundo estudiosos, é realmente difícil e improvável que resulte uma divisão ou dissolução da Igreja. Além disso, a Igreja é uma instituição complexa, com uma história rica e muitos fatores que influenciam sua identidade. O Vaticano quer investigar a Bíblia. O Papa Francisco anunciou após a descoberta de que o Vaticano quer levar a escrita a sério e investigar a sua autenticidade. Se isso aconteceu até agora, é desconhecido. Se a Bíblia reflete eventos e desenvolvimentos originais do cristianismo primitivo de uma maneira diferente daquela na qual milhões de crentes no mundo inteiro baseiam sua compreensão espiritual do mundo de hoje, o Vaticano muito provavelmente não reconheceria a escrita, mesmo que sua autenticidade possa ser tecnicamente comprovada. É e permanece quase impossível, mais de 2000 anos depois, reconstruir com certeza o que realmente aconteceu em torno da vida e do ministério de Jesus. O Evangelho de Barnabé. Também recuperado na Turquia, o Evangelho de Barnabé causou excitação e especulação, semelhantes a alguns anos atrás, como a adorada Bíblia síria faz agora. Barnabé foi um companheiro do apóstolo Paulo na tradição cristã. É bastante certo que Barnabé morreu no Chipre em 61 d.C. Ele poderia, assim, ter sido uma das poucas testemunhas contemporâneas que escreveram uma escritura sobre a vida e o ministério de Jesus. Por isso, a existência de um escrito de Barnabé foi mencionado pela primeira vez no Decretum Gelasianum, no século V d.C. Se o escrito encontrado na Turquia é idêntico ao Evangelium Nomine Barnabae, listado lá, ainda não foi provado. O Evangelho de Barnabé da Turquia trouxe alguma agitação ao mundo cristão, porque ele conta uma variante completamente diferente da vida de Cristo. De acordo com o relato de Barnabé, Judas foi crucificado e Jesus sobreviveu. Como um homem particularmente sábio e temente a Deus, Jesus ascendeu ao céu vivo, mas claramente como um homem, e não como filho de Deus. Desta forma, a variante de Barnabé lembra a ascensão do profeta antediluviano Enoque, que foi banido da Bíblia, e que, além disso, é dito que foi um ancestral direto de Jesus. De certa forma, o Evangelho de Barnabé se sobrepõe ao Islã. A escritura cristã anuncia até mesmo o advento do Islã e o nascimento de outro grande profeta, na forma de Maomé. Por esta razão, muitos especialistas consideraram o livro como uma falsificação motivada pelo Islã. Os pesquisadores orientados ao cristianismo acharam a conexão suspeita, enquanto os especialistas mais neutros expressaram uma opinião completamente diferente. Afinal de contas, o Islã também reconhece Jesus como um alto profeta. No Islã, Jesus não morreu, semelhante às histórias de Barnabé. Especialistas que estudaram as descobertas em detalhes rapidamente descobriram que o Evangelho de Barnabé, apesar das suas semelhanças com o Islã, também contradiz o Alcorão em muitos pontos. Uma falsificação animada islâmico-populista foi, portanto, descartada por esses especialistas. No entanto, o teólogo Timothy Law, da Universidade de Oxford, aponta uma circunstância que questiona fortemente a autenticidade do Evangelho. Em sua opinião, a data 1500 d.C. pode ser decifrada no verso da Bíblia de Barnabé. De acordo com isto, o livro teria apenas 500 anos de idade e seria uma falsificação medieval. A Bíblia de Barnabé está atualmente em Ankara e só será acessível a estudiosos e teólogos sérios mediante solicitação. O valor do livro, apesar da sua autenticidade contestada, é estimado em cerca de 28 milhões de dólares e se diz que cópias de páginas individuais são negociadas por cerca de 1,5 milhão de dólares. Resta saber que resultados o futuro trará e se aparecerão mais Bíblias e Evangelhos que contam uma imagem muito diferente da vida de Jesus. Agora é a sua vez. O que você pensa sobre esses dois achados ou sobre a Bíblia em geral? Você acha que histórias escritas 50 ou 100 anos após um evento ainda podem ser autênticas e reais? Ou você acha que a Bíblia inteira e a cultura de fé cristã ocidental são indiscutíveis? Nos deixe saber, a gente aguarda ansiosamente os seus comentários. Não se esqueça de mencionar se você já é inscrito no canal. Caso você ainda não seja, aproveite para se inscrever agora, dar um like no vídeo caso você tenha curtido. E claro, a gente aproveita para te agradecer aqui por ter assistido até o final. E a gente se fala sempre aqui no Mundos Escondidos. Tchau!